Te atualizo também sobre o São Paulo com protesto agendado para a próxima segunda-feira contra Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia. Os times grandes do futebol brasileiro como Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio contrários e irritados com a diretoria do Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com protestos marcados para a próxima segunda-feira. A torcida independente, a maior uniformizada do tricolor, programou para segunda-feira, 18 horas, na frente do estádio, o seguinte protesto, abre aspas, separando leões de hienas. Cobranças prometem ser fortes contra o presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, Chapecó, José Sanches, que é médico, além do preparador físico Pedro Campos. Vão haver uma série de cobranças antes da bola rolar para São Paulo e Ceará, jogo do Campeonato Brasileiro. Importante contar que nesse protesto também vai haver cobranças em relação a direito a voto nas eleições para presidente do São Paulo, mais transparência nas contas, realização de auditoria externa, fim do conselho vitalício, modernização do centro de treinamento da Barra Funda, além de demissão de conselheiros considerados incompetentes. E é aí que eu acho que a Independente está mandando um recado em relação a Carlos Belmonte, principal uniformizada do São Paulo, tem se mostrado cada vez mais contrária à permanência do diretor de futebol. Para completar, esse protesto teve hoje a divulgação da seguinte frase, abre aspas, o BO é seu, Casares, ou resolve ou renuncia, e essa pressão pode acelerar o processo de demissão do presidente, ou melhor, do diretor de futebol do Carlos Belmonte, demissão promovida, obviamente, pelo presidente Júlio Casares. Hora de falar sobre a cobrança bem pesada e pública de São Paulo, Palmeiras e Santos contra a BAP. Presidente do Flamengo venho contando para vocês dos últimos dias sobre a irritação de dirigentes de outros clubes que fazem parte da Libra contra o presidente do Flamengo. Pois bem, nesse sábado, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino decidiram emitir notas para mostrar todo o descontentamento para com a decisão do presidente do Flamengo. Vale a lembrança de que durante a semana o Flamengo conseguiu uma decisão na justiça bloqueando o pagamento de 77 milhões de reais que seriam feitos pela Libra. A Libra é um grupo que representa 9 times na Série A. E a Libra faria o repasse de 77 milhões referentes aos direitos de transmissão do mês de setembro. Se essa liminar não cair até dezembro, cerca de 230 milhões de reais não serão depositados nos cofres desses clubes. O Palmeiras disse numa nota o seguinte: postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo. A estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. São Paulo, em sua nota, disse, abre aspas, a atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro. O Santos também, em nota, disse, abre aspas, a atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários? Registrar também que Galo e Red Bull Bragantino se manifestaram publicamente. O Grêmio também bastante irritado com o Flamengo. Só para completar, é importante dizer que o Flamengo também não tem recebido esse dinheiro. E a irritação do BAP se dá porque o contrato assinado por seu antecessor, o Rodolfo Landim, fará com que o Flamengo perca cerca de 100 milhões de reais por ano com direitos de transmissão. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luciano. O atacante virou vilão do torcedor do São Paulo. Logo, o Luciano, que colecionou durante bastante tempo o status de ídolo do mesmo torcedor são paulino. E essa guinada, essa virada, essa debandada, essa queda no perfil e no moral do Luciano passa muito pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez nos 2 jogos contra a LDU. Tanto na altitude de Quito quanto no Morumbi, ele perdeu pelo menos 4 chances claríssimas, que se tivessem convertido, certamente teriam mudado o destino da eliminação tricolor nas quartas de final da Libertadores da América. Luciano perdeu gols muito feitos. E isso irritou demais o torcedor. Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas. Para piorar, o Miller, que já foi jogador do São Paulo e ídolo do torcedor, escancarou a realidade, na opinião dele, a respeito do Luciano, afirmando que o Luciano não tem nível para ser ídolo do torcedor do São Paulo, jogador de qualidade bastante discutível. Temporada do Luciano de 44 jogos, 11 gols e 6 assistências. Jogador de 32 anos de idade que não marca
12 partidas. É o maior jejum de gols da carreira dele, a última vez que ele balançou as redes, em 24 de julho contra o Juventude. O contrato do Luciano se encerra em dezembro de 2026, ele ganha R$600 mil por mês. Pergunta que eu deixo para você. Em caso de boa proposta, você venderia o Luciano? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vale a lembrança de que o Luciano foi alvo do Damak, da Arábia Saudita, mas optou por permanecer no tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, que perdeu patrocínio. A Blue Saúde, fornecedora de planos de saúde, tinha vínculo com o tricolor até dezembro. Acordo começado na metade do ano passado e que garantiria R$15 milhões ao tricolor. Pois bem, só para lembrar que a Blue ficava na barra traseira da camisa. Não se sabe ao certo motivo, mas o São Paulo foi informado sobre o interesse da Blue em rescindir esse vínculo. O contrato já foi rompido e a partir do próximo jogo, São Paulo já não apresenta mais a Blue Saúde em sua camisa. De qualquer forma, é um São Paulo que segue faturando bastante com o seu departamento de marketing. A camisa ultrapassou pela primeira vez na história a marca de R$100 milhões com receita graças a patrocínios, muito impulsionada pelos R$78 milhões que a Superbet paga pelo patrocínio no peito. Se há duas coisas que têm dado muito certo no São Paulo, departamento de marketing com publicidade na camisa e também o estádio tricolor. Na temporada passada, o Morumbi representou a segunda maior fonte de receita, somando bilheteria, sócios torcedores, shows, além dos aluguéis de camarotes. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São dois os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Hora de falar sobre vários times importantes do futebol brasileiro na bronca com o Flamengo. Tudo porque o rubro-negro conseguiu uma liminar na justiça impedindo que a Libra faça o pagamento referente ao mês de setembro do Campeonato Brasileiro para os clubes que integram a Libra. O Flamengo faz parte da Libra. A motivação do Flamengo nessa ação na justiça diz respeito a um desacordo com os outros integrantes. O Flamengo faz parte da Libra, cuja participação tem 9 times da Série A. A alegação do presidente BAP é de que o contrato assinado pelo seu antecessor, o Rodolfo Landim, faz com que o rubro-negro perca pelo menos R$100 milhões por ano com os direitos de transmissão. E o BAP tenta convencer os demais clubes a mudar essa forma de divisão da grana. Os outros 8 clubes disseram não. A gente está muito satisfeito com essa divisão mais igual. O que o BAP fez? Como um mau perdedor, ele foi à justiça e conseguiu uma liminar para impedir que essa grana seja depositada nos clubes. A grana vai ficar em juízo. Dessa maneira, o São Paulo deixa de faturar 13 milhões e 400 mil, o Palmeiras fica com 12 milhões e 300 mil suspensos, o Santos com 9 milhões e 400, o Atlético com 7 milhões e 700, o Bahia com 7 milhões e 200 mil reais, Red Bull 5 milhões de reais, o Vitória 4 milhões e 600 mil, o Grêmio faz parte da Libra, mas é o único que não tem, nesse momento, direito a essa verba. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias espetaculares e super importantes do São Paulo que joga amanhã, mas lembrando vocês que o giro de notícia é todos os dias para você não perder nenhum conteúdo do maior clube brasileiro, combinado? Então deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa aqui também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!